Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Tudo em paz, Carlos. Ricardo, a gente trouxe hoje o vereador mais votado de Maceió. O campeão, ele é o Fluminense do... Fluminense do Diniz? Do Diniz, né? Do ano passado. Vereador Luciano, muito obrigado pela sua vida. Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. Pronto, e eu já vou fazer a primeira pergunta, que é o que todo mundo queria, que inclusive você foi um dos pedidos pra gente, o pessoal pedindo na internet, rapaz, traga o Luciano Maranhão, o vereador mais votado de Maceió, né? Quem é o vereador mais votado de Maceió? De onde você é? Onde você surgiu? Queria que você iniciasse a sua história para o público. Olha, Carlos, eu sou cearense, né? Vim morar em Maceió ainda criança, aos 11 anos de idade, Ricardo. Vim para cá com a minha mãe, separada do meu pai na época. Na verdade, já meu pai abandonou nossa casa quando eu tinha ainda criança, 3, 4 anos. E lá morei com minha mãe, né, até os 11 anos de idade. Minha mãe é mulher de roça, precisou sustentar os filhos, né? E trabalhava muito. E aí surgiu a oportunidade de virmos aqui para Maceió. Surgiu a oportunidade de virmos aqui para Maceió em 86, quando eu tinha, Ricardo, 11 anos, e eu vim com minha mãe para trabalhar. Minha mãe passou aqui algo em torno de um ano e meio, mais ou menos isso, precisou retornar para o Ceará, e eu sabia que a vida lá era muito difícil, muito complicada, né? Passávamos muitas dificuldades. E aí pedi ela permissão para ficar aqui sozinho. E aqui, até hoje, que eu tenho aqui de família... Quantos anos você ficou sozinho? Aos 11 anos. E aí eu trabalhava aqui como jardineiro em uma casa de família, né? E minha mãe retornou para lá e eu fiquei aqui sem pai, sem mãe, sem primo, sem ninguém. Só eu e o destino. E estudei bastante. Hoje sou servidor público estadual de carreira, sou policial penal. Sou casado, minha esposa é servidora pública do município, concursada também, tenho 3 filhas. Hoje estou na política, né, entrando aí para um 3º mandato, o resultado... Pois é, essa história do 3º mandato é interessante. Eu confesso, eu conversei com o Carlinhos, tinha dificuldade para identificar você assim, como o vereador atuante. E aí cheguei à conclusão, e conversamos até rapidamente, que você faz um trabalho muito localizado, né? Isso. E não é um sujeito de mídia, né? Você não gosta de mídia, você não é um parlamentar, enfim, da tribuna, né? Na Câmara Municipal. Como é esse segredo? Você saiu de 3.660 a primeira votação para 8.700 e alguma coisa na segunda, e agora dobrou, né? 14 mil tantos votos. Exato. Como é que é enfim, essa sua atuação discreta que não ganha espaço na mídia? Eu acho que a mídia, ela, às vezes, até lhe afasta das pessoas, sabe, Ricardo? E eu sou um sujeito muito próximo, Carlos, assim, gosto de estar muito próximo da comunidade. Quando eu lancei meu nome em 2016, foi minha primeira eleição, né, e que deu certo no primeiro momento, eu já fazia um trabalho de base, de comunidade, como líder comunitário, lá na região do bairro Cidade Universitária, e já conquistava muito enquanto líder comunitário ali para aquela região. Presidente da Associação de Moradores. Isso, lá no Acauã. Fui conselheiro tutelar naquela região também. E as pessoas entenderam que eu, como líder comunitário, como vereador, podia fazer algo mais por aquela população, né? Foi quando eu fui eleito em 2016, com a votação tímida lá naquela época, né, mas que me garantiu ganhar a eleição. E aí a gente fortaleceu esse trabalho, principalmente lá naquela região do bairro Cidade Universitária. É um trabalho de assistencialismo? Você definiria assim? Eu não diria de assistencialismo, Ricardo. Hoje eu já faço isso, né? Assim, o mandato ele me dá condições, era em parte, mas era um trabalho de aproximar políticas públicas da comunidade, da população. Aquela região, principalmente, sempre foi uma região muito carente, né? Muito desprovida de políticas públicas, e a gente, como líder comunitário, aproximamos muita coisa ali daquela região. Na época do ex-prefeito Cícero Almeida, eu já era líder comunitário, o Cícero me ajudou. Almeida lhe puxou, não foi para a atividade política? Isso. Eu ia lançar o meu nome em 2012, seríamos candidatos ali pelo PSC, que na época estava na base do prefeito Cícero Almeida, na época, e nós tínhamos um projeto de candidatura naquele tempo, né, naquele ano, 2012, que terminou não dando certo, trabalhamos para 2016, foi quando
conquistamos um mandato, né? Mas tudo isso vem de um trabalho de base, de comunidade lá naquela região, principalmente do bairro Cidade Universitária, compreende ali Acauã, Graciliano, Vilagem Campestre, que hoje é um dos bairros que mais tem se desenvolvido na parte alta. Pois é, e sei que você tem uma participação muito forte nisso, inclusive na época da gestão do Rui Palmeira. Você deu trabalho ao Rui, mas depois se ligou a ele, ficou aliado, e agora separado. Verdade, agora separado. Conte um pouco dessa relação com o Rui, de oposição ao Rui, para depois aliado do Rui, e agora você lá e eu cá. A minha relação com o Rui, Ricardo, se deu no ato do mandato, né, quando vereador, e aí fiz parte um bom tempo do meu mandato da base da bancada do prefeito Rui Palmeira, né? Depois, o prefeito Rui me negou legenda, fui eleito em 2016 pelo PTN, que depois se transformou em Podemos. Quando esse partido caiu nas mãos do prefeito Rui Palmeira, na época, e aí ele me negou legenda. Tinha lá um outro projeto político dentro do partido, né? E eu tive que sair procurando uma legenda para ser candidato em 2020. Foi quando veio esse rompimento, né? Esse desentendimento e um rompimento político entre nós. E agora você vai estar com ele na Câmara Municipal de Maceió. Como é que você vê o destino, né, dos dois ex-prefeitos com os quais você se relacionou mais diretamente? O Almeida, que perdeu a eleição, acho que, segundo ele, é a última, né? Essa história de despedido. Só me lembro do Silvio Calda, né? Se despede a cada eleição. E o Rui, que se elegeu com extrema dificuldade. Como você viu? Por que acontece? Você consegue analisar isso? Um ex-prefeito tem dificuldade para se eleger vereador? Eu acho que cansa, né, Ricardo? As pessoas terminam, às vezes, cansando da figura ali do político, sabe, Carlos? Eu acho que é o que aconteceu com o ex-prefeito Cícero Almeida, que não fez uma má gestão. Não. Saiu bem avaliado, Ricardo, da prefeitura. Foi reeleito com 80% dos votos. Pois é, né? Saiu muito bem avaliado e, posteriormente, teve dificuldade para se eleger deputado e depois não conseguiu se eleger vereador. A mesma situação com o Rui Palmeira, né? Que saiu já no segundo mandato com a imagem já um tanto desgastada. Veja só, é interessante a história do vereador Luciano, né? Porque vem de líder comunitário passando para conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar hoje é um caminho para a vereança ou para ser um cabo eleitoral, como tem ocorrido em geral? Eu acredito que não, Ricardo. Foi uma situação assim que não é comum acontecer, porque aqui em Maceió, em Alagoas, é comum. Tem algum outro vereador que tenha sido ali conselheiro tutelar? Teve o Silvânio Barbosa, né, que foi conselheiro tutelar, inclusive, no mesmo período que eu, né? Em região ali. Exato. Próxima, engraçado, né? O Silvânio, quando ele foi líder comunitário lá atrás, aliás, líder estudantil, que ele criou hoje na época, hoje secretário de Saúde e o Mourinha fundaram a Liga dos Estudantes, e eu era da FEGREAL, ali no CEPA, nós fazíamos política estudantil. Depois o Silvano foi fazer política comunitária lá na prefeitura comunitária do Benedito Bentes, e eu fui fazer também, paralelo a ele, lá no bairro Cidade Universitária. Silvano foi conselheiro tutelar, também fui eleito conselheiro tutelar no mesmo período que ele. Depois Silvânio conquistou o mandato, foi ser vereador, e eu também, posteriormente, cheguei junto com ele na Câmara de Vereadores, né? Então tivemos ali uma história bem parecida de luta, Vocês nunca de trabalho. tentaram entrar na área do outro, não? Não. Delimita o território. Não. E o Silvano, eu tinha uma simpatia e uma admiração muito grande, porque sempre foi muito combativo. Bastante. Como líder comunitário, como conselheiro tutelar, como vereador, sempre defendendo pautas importantes, né? Brigando sempre por aquela população, principalmente lá do Benedito Bentes. Muito combativo. Combativo. O Rui, que você falou, o Rui dava um trabalho. Mas como é bom isso? Veja só, eu sempre defendo, é uma questão de princípio para mim. Você tem um legislativo independente, né? Enfim, tem uma bancada de oposição que hoje não tem na Câmara Municipal. Você não acha que está faltando isso na casa de Mário Guimarães? Fica muito pobre o debate ali, fica na base de homenagens, encomendas, etc. E tal. É fundamental que tenha, né, Ricardo, Carlos, você ter oposição em qualquer casa legislativa, né, Ricardo? E também acho. É fundamental, até para que a coisa ande, para que a coisa aconteça, para que o prefeito possa estar de olho mais aberto com relação à sua administração, né?
Então é importante que em uma Câmara, numa Assembleia, seja qual casa legislativa for, a gente tenha oposição, mas não oposição por querer ser oposição. Oposição responsável, que está ali acompanhando, que está ali apresentando ideias, que está ali apontando falhas. Isso é importante, é fundamental. Pois é, e essa... Não, eu queria ainda sobre do Conselho Tutelar, que o Ricardo perguntou. Hoje, as eleições do Conselho Tutelar são completamente profissionalizadas, né? São grandes vereadores ou grandes grupos políticos que têm os seus conselhos tutelares. Na sua época foi assim? Hoje, como é que... Você sente essa diferença hoje? Não, bem diferente. Parece uma eleição partidária, Ricardo, né? Eleição para o Conselho Tutelar. E hoje, cara, né? E caro. Os investimentos, né, para uma eleição de Conselho Tutelar hoje são altíssimos, né? Há uma participação grande do meio político, vereadores, deputados envolvidos nessa eleição, né? Que eu acho que isso não é bom, né? A causa da criança e do adolescente é uma causa nobre. Eu acho que não... A partidária, exato. Política, né? No sentido de... tem que ser uma política maior mesmo. Exatamente. Correto. Então, eu acho que isso não é bom, isso não faz bem a instituição, o Conselho Tutelar, você politizar isso, né? Eu imagino que isso deve mudar esses critérios de escolha para a eleição do Conselho Tutelar, dada a função do conselheiro, a importância que isso tem, né, para a causa, para as crianças e adolescentes. Quem é que muda isso? O legislativo, né, Ricardo? Lá em Brasília tem que mudar a lei, né, o ECA. Mas isso, mudar a legislação, eu me lembro, eu falo essa história porque eu, na minha época ali de militância, no começo dos anos 80, eu sou mais antigo aqui, com folga, e a gente fazia jornalzinho comunitário de bairro, né? Fazia mesmo, gostava de fazer isso como militância, e paulatinamente o político profissional foi se apoderando, né? Você tem aqui vereador e deputado que é dono de 3, 4, 5 associações comunitárias. Você fez o caminho inverso, né? Você veio da associação de bairros ou associação comunitária para a política. Não corre sempre esse risco. Você pode mudar a lei, mas a turma vai arranjar um jeito de se apoderar disso do mesmo jeito. Perfeito, perfeito. É possível, Ricardo. Nós vivemos aqui numa capital e um estado, Carlos, em que política é costume vir de forma hereditária, de avô para pai, de pai para filho, né? Dificilmente você vê alguém, a exemplo de mim, né, que construiu, né? Veio de uma família humilde, que veio de uma história de luta, de muito trabalho, que sabe o que é sentir dificuldade lá na comunidade, sabe, Ricardo? Então, assim, não é fácil chegar a um posto como esse, né? Você construir isso, como você bem colocou. Como é que você mantém, enfim, essa tensão e atenção junto a esse eleitorado que, pela terceira vez, vota em você e vota cada vez mais, né? Num volume maior? Fora da mídia, estando fora da mídia, como a gente falou. Não perder o ritmo, Ricardo. Eu gosto disso, eu gosto de estar perto das pessoas, gosto de estar presente na comunidade. Moro na mesma casa há 30 anos, acordo 5 horas da manhã, vou para a padaria 5h30, 6 horas comprar meu pão, não tenho hora para dormir, é o dia todo na rua, perto das pessoas, andando na comunidade. Bate na porta assim, tá faltando isso, isso é desse jeito, Você tem família, obviamente, sua mulher não deve reclamar. Tira um pouco a privacidade, a mulher reclama, as filhas reclamam, mas é desse jeito. Diferente do cara que mora lá no condomínio de luxo, do cara que mora no prédio que tem a portaria, que o cidadão comum não consegue passar da portaria do prédio que ele mora, né? E lá em casa o cara toca direto na campainha, o vereador está aí, tá, e o vereador desce, isso é meio-dia, isso é de manhã, isso é de madrugada, como já foi, né? Há um certo risco com relação a isso, minhas filhas têm inclusive um certo temor, porque a gente mora numa área um pouco crítica, né? Distante do centro, e hoje essa questão da violência, isso nos deixa até um pouco amedrontados, né? Essa acessibilidade, Carlos, que as pessoas têm a mim, né? Eu hoje estou vereador, como a gente falou aqui, indo para um 3º mandato, né? Com uma projeção política crescendo, né?
Cada eleição a gente vem demonstrando um desempenho bom nas urnas, né? E isso, de certa forma, gera algum problema, né, pessoal. Você tem uma ligação também com uma igreja batista, não é isso? Isso. Como é que é o movimento evangélico na sua carreira? Eu fui batista recentemente, né? O pastor que me batizou esteve aqui, pastor Wellington Santos, por quem tenho grande admiração. Ótima figura. Ótima figura, um homem muito inteligente. E hoje ando muito na Igreja Assembleia de Deus, né? Tenho uma relação muito forte, muito boa com os pastores da Igreja Assembleia de Deus, pastor presidente, inclusive. É o pastor Orivaldo? Pastor Zé Orisvaldo. É verdade que você vai fazer dobradinha com o filho dele, estadual, federal, na próxima eleição? É o que corre já no meio. Não, o Guná, filho do pastor né? presidente, será candidato a deputado federal, né? Tem um compromisso da nossa parte. No estadual? Não, o estadual já tem, que é o deputado Mesaco Padilha, que é filho do vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Alagoas, que é uma instituição forte, são mais de 200 mil membros no estado, conseguiu fazer um deputado estadual. Então essa disputa não vai haver. Não, essa disputa não haverá. Mas tem outra história dele, que é a ligação com o Ronaldo Medeiros, não é isso? Isso. O Ronaldo, eu votei no Ronaldo, Ricardo, por todas as eleições dele, até a última, né? E tivemos aí um distanciamento nessa última eleição, né? Mas votei em Ronaldo em todas as eleições dele, desde a primeira, quando ele saiu do INSS, fui superintendente do INSS, eu era líder comunitário na época, votei nele como líder comunitário, votei nele como vereador, e houve só agora esse rompimento. O assédio sempre foi muito grande, você líder comunitário e, obviamente, um vereador, claro que o assédio é inevitável, né? Sempre há, Ricardo, sempre tem, né? Mas a gente precisa ter muita maturidade. O pessoal chegar lá, você ama, Sempre há. O que é que se prometia a você, né, para você entrar, por exemplo, na atividade política e disputar o parlamento? Não me prometiam nada, Ricardo. Foi um sonho que eu sempre tive, Carlos, e sempre lutei por isso, né? Buscando visibilidade dentro da minha região, dentro do bairro que eu morava, como líder comunitário, trabalhando sempre com muita seriedade, respeitando as pessoas, né? E houve um reconhecimento, né? Foi uma eleição na época. Hoje eu tenho uma estrutura diferente, estou indo para o terceiro mandato, uma estrutura de campanha diferente, mais profissional, diferente de 2016, mas lá foi com muita dificuldade, foi com reconhecimento realmente do trabalho, indo de porta em porta, indo nos semáforos, entrando nos ônibus, indo no supermercado, entrando na padaria, onde tinha um grupo de pessoas, a gente ia lá conversar, mostrar da importância lá da região ter um representante, e as pessoas entenderam isso, né? Como entendem até hoje, né, a importância do nosso mandato lá para aquela região. Eu saí pela terceira vez. Qual o tamanho daquele reeleito apenas do bairro Cidade Universitária. Foram mais de 8 mil votos somente em uma única zona eleitoral, que foi a 54. Então já saí reeleito e reeleito com uma votação expressiva somente dentro de uma única zona eleitoral. Né? Fui o primeiro mais votado em Maceió, o primeiro mais votado da parte alta, o que tive a maior votação dentro de uma única zona eleitoral, e a segunda, né, maior votação na 33, que também é na parte alta. Já é reduto, né? Virou reduto? Trabalho, né, Ricardo? É onde a gente tem uma atuação mais forte. Eu fui bem votado, na verdade, em todas as zonas eleitorais. Fui na primeira, na segunda, na terceira. Mas lá onde a gente está mais próximo, com um trabalho mais forte, é natural. Claro, é natural que seja dessa forma, né? E tira uma dúvida, né? Porque você falou no pastor Wellington e no Ronaldo Medeiros, que são progressistas, PT, o Ronaldo Medeiros é do PT, o pastor Wellington entrou no PT agora, quer dizer, são... E você é do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa questão ideológica para você é importante ou não importa? Como é que você vê? Porque só lembrando, né? Ele foi do Podemos para o MDB, do MDB agora para o PL. Né? O pastor Wellington, ele sempre foi petista de carteirinha, né? Era sem tecido, né? Mas olha, Carlos, eu não carrego isso como bandeira, nessa questão de ideologia. Alguns vereadores lá, exemplo de Leonardo Dias, que puxa mais para a direita, Tecanel, mais para a esquerda, mas eu acho que o que as pessoas esperam, Ricardo, de um vereador, quem mora lá na periferia, quem está lá na ponta, é que possa lhe representar bem.
As pessoas querem saúde, as pessoas querem educação, as pessoas querem infraestrutura no local onde mora. Direto, né, vereador? Exato, as pessoas querem um transporte público eficiente, as pessoas querem a aproximação das políticas públicas. Então, é isso que eu vejo que as pessoas precisam, né, enxergam e querem no vereador enquanto representação popular. E não ter essa briga lá na tribuna por ideologia. Eu acho que isso não é o principal papel do vereador. Isso dá uma mídia danada, né? Para quem gosta de mídia, né? Bom, vamos colocar você num drone. Você olhando a administração do JHC, para o bem e para o mal. Aonde você acha que ele errou e tem errado e deve melhorar? Para começar, depois a gente vai para outra parte. Primeiro, a meu ver, não tem gestão perfeita, né? Que acerte 100%. A gente falava agora há pouco a importância da oposição numa casa legislativa, né? Que é fundamental que tenha, justamente para observar, fazer o gestor observar onde é que ele está errando, né? Eu acho que o prefeito JHC ele precisa ter uma atenção maior, que já foi feito muito, né? Há uma intenção de melhorar cada vez mais na saúde, né? Atenção básica, você acha? Atenção básica, né? Hoje a gente percebe ainda muita reclamação com relação ao acesso à saúde pública, né? Acho que educação também é um ponto que precisa ser melhorado muito. Os índices de Maceió são ruins, né? Apesar de haver... Piorou, né? Aquele secretário deu completo. Apesar de haver um esforço grande da gestão, né? E a gente sabe que não é em 4 anos... Você acha que deve ser a prioridade dele agora, a questão da educação, até para recuperar o tempo perdido? Exato, né? A gente sabe que em 4 anos você não vai resolver 100% dos problemas deixados ao longo de décadas, né? Mas a gente sabe dos esforços e sabe que não é do dia para a noite que se resolve, mas que precisa melhorar muito a educação. Lá na parte alta, um índice de evasão escolar ainda muito alto, e isso deve-se à falta de equipamentos, né? Para que a gente possa trazer esses jovens, esses adolescentes para a sala de aula. Ressalto, apesar dos muitos investimentos que já foram feitos nos últimos anos, com creche, com gigantinhos, né? Aquisição de equipamentos novos, lá na região mesmo, recentemente o prefeito efetuou gente, né? Gente, professor. Exato, gente, professor, investir justamente no profissional. Bom, se esse é o defeito que você vê, eu quero saber qual é a qualidade, porque você passou praticamente ao largo do defeito. Mas olha, Ricardo, eu não diria assim um grande defeito, né? Eu disse que é onde precisa melhorar, que não conseguiu, por mais esforço que tenha sido feito, ele não conseguiu né, trazer essa política a contento, né? Precisa melhorar, mas houve esforço, houve investimento, né? Sim, mas aí as qualidades, onde foi que eles teve melhor desempenho, na sua opinião? Eu acho que o prefeito vem acertando em muita coisa, Ricardo. Eu acho que ele vem melhorando a mobilidade urbana na cidade, vem tentando, vem trabalhando para isso. Eu gosto muito de ciclovia, eu ouço muita reclamação de motorista, até sábado, o taxista, eu digo, olha, para mim, qualquer intervenção no trânsito que não privilegie o carro, tem chance de ser muito mais civilizada. Na verdade, nós não tivemos, Ricardo, uma cidade planejada, né? Você vê Maceió, Carlos, não é referência em nada aqui, né? A gente não tem... se você precisa fazer uma cirurgia complexa, você tem que ir para fora, para São Paulo, para Recife. Aqui, se você precisa fazer uma cirurgia óssea, você tem que sair de Maceió para ir para Coruripe. A gente não é referência em nada aqui. Né? Chicão, pois é. Carvalho Beltrão. Então, assim... Maceió não teve um planejamento para a nossa cidade, né? Mobilidade urbana principalmente. Eu fui recentemente a Brasília, realizei uma audiência pública o ano passado, né? Fui conversar com o ministro Renan Filho, tratando justamente sobre essa questão de mobilidade urbana, que é uma cidade pequena, Maceió é uma cidade pequena, com 1 milhão de habitantes comparado a outras capitais, né? Para carregar tantos problemas como a gente carrega aqui. E tanto carro, né? Tanto carro. Todo mês o volume de carro, não sei como é que está agora, mas é impressionante. Essa história de obra, né, de mobilidade urbana, você vai empurrando, né, o problema para adiante, né? Mas, enfim, no fundamental, acho que falta um investimento mais preciso e eficaz no transporte coletivo, não é não? Correto, precisa. Precisa melhorar o transporte coletivo da cidade de Maceió, né? Eu acho que, principalmente, Ricardo, quem mora na parte alta, né, tem tido uma dificuldade muito grande. Essa questão de
de ciclovias, né? Importante, porque quantos trabalhadores que moram na parte alta, Carlos, no Benedito Bentes principalmente, que é o maior bairro, né? Que precisa se deslocar de bicicleta para o trabalho cedo, né? Muitos que até perderam suas vidas se arriscando nesse trânsito complexo que nós temos, né? Mal educado. Mal educado, com 2 vias somente, que é a Menino Marcelo e a do Valdo Góes Monteiro, né? Que há ali um caos, na verdade, né? Principalmente em horário de pico, né? Por conta de que nós não temos opções, né? Então, é preciso que haja grandes investimentos, né? Não houve um planejamento ao longo dos anos, principalmente com relação a essa questão de mobilidade urbana, e hoje a gente está sofrendo, né, essa situação justamente por conta da falta de atenção que houve no passado. Veja só, você tem demonstrado, e você disse isso mais de uma vez, uma preocupação, né, específica, mais centralizada na região onde você atua. E atua bem, que as pessoas avaliam que atua bem, tanto que sua votação só tem aumentado. Mas e o plano diretor? Nós temos um plano diretor aí, Ricardo, de 2005, né, que era para ter sido atualizado em 2015, né? Estamos aí, portanto, com 9, 10 anos de atraso, né? O plano diretor está em fase de análise. Temos cobrado, que é o que norteia o desenvolvimento de uma cidade. O analista é o que norteia o desenvolvimento de uma cidade, né? E está muito atrasado. Há a promessa da gestão, né? E eu creio, como já estamos terminando aí o ano e essa legislatura, que isso vai chegar na Câmara, para discussão e análise dos vereadores apenas no começo da próxima legislatura. Temos conversado sobre isso. Quem é que está segurando isso, vereador? Olha, Ricardo, na verdade não teve cobrança, né, por parte da sociedade. A Câmara tem demonstrado pouco interesse, né? Tem demonstrado pouco interesse com relação a isso, né? E a gente sabe o quanto o plano diretor é importante para o desenvolvimento de uma cidade. Então não dá para esperar mais. Há a promessa de chegar na Câmara esse plano diretor. Conversei com isso, estive numa reunião recentemente com o reitor Tonholo e o Antônio Carvalho do IPLAN, e estávamos justamente conversando sobre isso, né? E é possível que chegue lá agora em meados do próximo semestre, começo da próxima legislatura. Tem um prédio de 230 andares, né? Porque não tem plano diretor, não tem plano, né? Não tem regra, né? É verdade. Exatamente. Não tem padrão, né? Não tem limite para nada. Veja, você consegue explicar essa votação estupenda do JHC, 83% de voto, acho que 10%, 12%, né? Os caras estão zonando que o Rafael, candidato garçom, né? E, com todo respeito aos garçons, né? 12%. Você consegue explicar uma diferença? Acho que o prefeito JHC, cara, tem feito sim uma grande gestão, né? Um cara que transita muito bem na mídia, né? Na rede social. Ou seja, é o comunicador que teve essa votação? Sabe, acho que tem feito sim uma grande gestão. É um prefeito que tem estado perto das pessoas, né? Tem andado muito em meio à população, tem ido nos bairros. Ele vai lá na sua região. É verdade que ele entra nas casas, na fulaninha. É verdade que ele faz isso. O prefeito é um prefeito do povão, né? Dado ao povo. Eu acho que essa escola malufia. Eu acho que essa reeleição com essa votação expressiva, né? Tem demonstrado a grande liderança do prefeito JHC, né, que está aí apto a disputar qualquer cargo em 2026, seja para o Estado, seja para o Senado. Você está falando nem 2028, é 2026, ou seja, governador do Estado. Não, tem para o governo, tem para o Senado, né, Ricardo? Mas a possibilidade maior para o governo, a expectativa é essa, né? Seria um embate interessante. Seria, ele Filho. Vereador, e a presidência da Câmara? O senhor já foi procurado pelos 2 grupos, pelo Marcelo? Já, a presidência da Câmara, o vereador Marcelo, né? Marcelo Palmeira, passou, a eleição foi no domingo, na terça-feira ele já ligou para mim. Rapaz, minha eleição foi anteontem, estou resolvendo coisa da campanha ainda, né? E aí tem conversado lá com alguns vereadores, colegas. O presidente Galba também é inegável a vontade do Galba da continuidade, né? Mas estamos aí analisando, Carlos, faltam ainda 2 meses, né? Pouco mais que isso para a eleição que se dará no dia da posse, né? Estamos conversando. Me parece que a essa altura do campeonato o Marcelo Palmeira deu alguns corpos, né? Na frente, né?
essa questão jurídica também, né? Do Galba poder ou não poder. É sempre essa dúvida, né? Apesar de que se o Marcelo Cruz for na Assembleia, ele muda toda a por tabela, né? Não, ele muda a legislação federal. A Constituição ele muda para que ele possa ser candidato à reeleição. Você acha que o JHC hoje seria imbatível aqui em Alagoas? Não, não acho que seria. Eu acho que não tem ninguém imbatível, sabe, Ricardo? É fato o desejo do prefeito JHC, ele mesmo já manifestou isso em várias ocasiões, de querer ser candidato ao governo do Estado, né? Mas isso depende muito de uma conjuntura, né? Isso a gente só vai perceber lá na frente. Acho que é cedo ainda para qualquer questionamento a esse respeito. Sua origem não é essa, né? Mas como é que você vê o surgimento e hoje uma bancada, né, de fundações, de institutos de saúde, né, na Câmara de Vereadores? E isso vai para a Assembleia Legislativa também, né? Como é que você vê? É a falha do serviço público. No final das contas, quem banca isso é o dinheiro público, né? Seja com emenda parlamentar. Público, Ricardo. A gente tem uma legislação, as pessoas falam muito a respeito disso, né? De emendas parlamentares alimentarem instituições também, filantrópicas, né? sabe? SUS, né? Que não sobrevive só apenas disso, né? Tão somente disso, né? Mas não é dinheiro dos vereadores, não. Mas não é nada que está ilegal, não é nada que fuja da lei, ninguém está cometendo nenhum crime. Basta a instituição prestar conta, né? Se não prestar conta daquilo e prestar conta da forma que deve ser feito, né? Não será mais apta a receber recurso público, né? Enfim, então não é nada que fuja da lei, ninguém está cometendo nenhum crime. Sabe, nem o vereador, nem o deputado estadual, nem o melhorar, o serviço do executivo melhorar, as fundações perdem um pouquinho. Perde o fôlego. Né? Também é saber se há interesse. Que é importante, né? Que já essas instituições sobrevivem, existem justamente por conta de uma falha do serviço público. Que não é só aqui em Maceió, não é só aqui em Alagoas, né? E é importante porque isso é uma obrigação do poder público, municipal, estadual, federal, né? Se existe, porque tem lei que ampara, né? E as instituições, muitas delas que prestam serviços importantes, contentam a população, né? Que funcionam, que têm a aprovação da população e que recebem recursos e que prestam conta disso. Eu vi, mandaram para mim na época da eleição, a esposa de um vereador dizendo: depois fico procurando, cadê o exame? Fulaninho, se não votar no fulaninho, não tem exame. Vereador, eu vou fazer aqui uma última pergunta, depois vou passar aqui para o Ricardo para ele finalizar. O Luciano do primeiro mandato, teve muita dificuldade para entrar, o do segundo mandato já com facilidade, e agora vamos ter o Luciano no terceiro mandato. Quais as novidades que você vai trazer para o seu novo mandato? E qual é o futuro do Luciano Marinho? Você vai continuar como vereador do Maceió? Você tem alguma outra pretensão? Olha, Carlos, eu tenho muito orgulho de hoje poder exercer o mandato, né, como vereador. Falei um pouco aí da minha origem para vocês, né, e estar onde eu estou hoje, sair de onde eu saí, estar onde eu estou, não foi fácil, sabe? Eu não almejo cargos mais altos, né? Eu que pretendo para o futuro, enquanto representação popular, é continuar o meu mandato representando a população, aproximando políticas públicas da população. Como eu disse, eu não estou ali para fazer mídia, eu não estou ali para estar... Carreira política, né? Estou ali com um papel, com uma missão. Fui líder comunitário, sei o que é você ter dificuldade dentro da sua comunidade, você não ter dificuldade de acesso à saúde, ter dificuldade de acesso à educação, ter dificuldade com falta de infraestrutura, com transporte público precário, né? Quando eu fui eleito pela primeira vez, eu fui eleito com esse compromisso lá na região. Hoje eu tive... Essa última eleição agora, por exemplo, fui bem votado em todas as zonas eleitorais em Maceió, né? Mas o nosso foco sempre foi mais ali na parte alta, que tem crescido muito. Já são muitos investimentos públicos e privados ali naquela região da parte alta.
Então, o que as pessoas esperam, como eu disse, de um vereador, né, que a melhor esfera de parlamento é quem está mais perto ali do cidadão, quem está mais próximo ali da comunidade. O que esperam é que ele atue realmente como representante, que possa aproximar essas políticas públicas, levando mais dignidade para as pessoas, para que as crianças tenham acesso à escola, acesso à creche, para que o cidadão tenha um transporte público mais digno, para que a rua seja pavimentada, tenha um saneamento digno. Nós, ali no bairro Cidade Universitária, até bem pouco tempo, o bairro quase inteiro era no barro. Olha, numa capital como Maceió, você ter bairros, comunidades inteiras, Ricardo, ainda no barro, pessoas saindo de casa, botando os pés na lama. Então, o que as pessoas querem é ter mais dignidade, ter alguém que lute, que levante a voz, que vá lá cobrar. E é isso que a gente vai dar continuidade, intensificar esse trabalho, promovendo audiências públicas, que eu sempre gostei de fazer, levando discussão, levando a sociedade, a população ali para dentro da Câmara, junto com o poder público, para que a gente possa debater saúde, debater transporte, debater mobilidade urbana, debater infraestrutura da nossa cidade. Isso eu gosto de fazer e é dessa forma que a gente vai dar continuidade. Pois é, o que lhe deu mais orgulho até agora na atividade de vereador, que você considera a sua grande obra? Não precisa ser obra física, não, como vereador. Ô, Ricardo, como vereador, o que me dá orgulho, Carlos, é saber que a gente pôde aproximar, né, eu não fujo dessa linha, que a gente pôde aproximar melhorias da população, né, que a gente pôde provocar o poder público para ir lá fazer um espaço de lazer, que a gente pôde provocar o poder público para ir lá levar a pavimentação de uma rua, de um conjunto inteiro, que a gente pôde aproximar o poder público, como agora recentemente intermediamos a compra de uma grande escola lá na parte alta, escola onde só estudava o filho de quem tinha um capitalzinho a mais, né? E hoje vai ser uma escola pública do município. Do Carimbão, não? Não, é o Colégio Edson Monteiro, lá no Graciliano Ramos, que é uma grande escola, um grande equipamento, com ginásio, com piscina olímpica, tudo isso intermediado através da gente, como vereador, indo lá, mostrando a importância de você construir o equipamento, mostrando os números com relação à saúde. Olha, aqui não está bem, a gente precisa melhorar em saúde, aqui não está bem, a gente precisa melhorar em educação. Então é isso que as pessoas esperam, é disso que a gente vai dar continuidade, e essa será sempre a minha grande obra, trabalhar o cotidiano, trabalhar para levar mais dignidade para as pessoas, que é isso que as pessoas querem, Ricardo. Ok. É isso, então me surgiu aqui uma última pergunta, que é um recado que eu queria que você desse para o Maceió da Ponta Verde, da Jatiuca, que a gente às vezes centra tanto, inclusive nós da mídia, faço essa autocrítica. A gente, toda a nossa cobertura, tudo vai para o Maceió, para o turista, para a Ponta Verde, para a Passara, que tem uma Maceió lá dentro, que inclusive é a grande maioria da população, né? Qual o recado que você dá assim, para quem não visualiza a parte alta de Maceió? Olha, eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais sua cidade, Carlos. Maceió, é preciso que haja investimentos nos bairros. Você anda em outras cidades aí e os bairros são bairros turísticos. Você não só tem, a exemplo de Maceió, a Orla. Se você sair da Orla, você vai para onde? Quem vem de fora, por exemplo. Você não tem um mercado público digno, você não tem um bairro histórico que ofereça condições do turista transitar por ele, né? O turista vai para onde? Né? Quem mora na Orla, que, digamos, está cansado ali do dia a dia, daquilo ali, que cansa, né? Você mora ali uns 5, 10, 15, 20 anos só vivenciando aquilo, né? E aí o cara diz, eu quero conhecer o interior da minha cidade, né? Quero conhecer o bairro. Qual o bairro que tem aqui, seja para o cidadão maceiense, seja para o turista? A gente não tem, diferente de outras capitais, de outras cidades, né? Que a cidade, você sai dos pontos mais turísticos ali, de uma orla, você tem um bairro para adentrar, um bairro histórico, um bairro bem cuidado, bem tratado, né? Aconchegante. É isso. É isso. Vereador, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço, Carlos. Prazer conhecê-lo. Satisfação. E é isso, eu acho que valorizar o cotidiano é uma coisa fundamental. As pessoas pensam nas grandes ações, mas essas pequenas ações que somadas fazem a dignidade de uma cidade, acho eu. É isso. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.
Obrigado.